Deus, se o senhor está aqui mesmo, me coloca no UFC esse ano. Eu tô há 3 anos sem lutar, saí de casa com 14 anos, nunca bebi, nunca fui um cara de balada, nunca usei nenhum tipo de droga, sempre me dediquei e não consegui me colocar lá. Se o senhor me colocar esse ano, eu vou saber que foi o senhor que me colocou. Isso faz mais ou menos 1 ano e 8 meses que aconteceu, tudo isso aqui. Aham. Pô, o Lorenzo nasceu, ele tem 1 ano e 8 meses hoje, e a minha filha Lorena tá com 6 meses de idade. Então, em 1 ano exato, Deus me deu 2 filhos, eu entrei no Bah. UFC. Naquele dia, quando eu Bah. falava, velho, pela primeira vez, não foi uma voz assim, entendeu? Que falou comigo, Maurício e tal. É. Não, nem foi um pensamento. Cara, tipo assim, era mais claro do que eu tô te vendo aqui agora, cara. Falou assim pra mim, ninguém vai entender o que eu vou fazer na sua vida. Porque eu falo isso, não é uma coisa comum, é uma coisa que não se explica, é uma coisa sobrenatural. Até pra você acreditar, você vai ter que ter fé, velho. Porque como que É. eu vou te explicar isso? A prova é o meu filho, que tem. Mas eu acredito. Agora ele tem 1 ano e 6 meses e a Lorena tem 6 meses de idade. Minha esposa não Bah. podia ser mãe. Impressionante o que Deus fez. Assim, eu não consigo te contar tudo. Foram coisas incríveis Que que eu não irado, consigo, eu tô todo arrepiado velho. aqui, mano. Coisas incríveis, não se explica. Eu lembro que até quando eu ia lutar, o pastor, eu fui pro meu quarto e eu fui orar a Deus. Eu falei, Deus, você falou que ia me colocar no UFC esse ano, então ok. E aí o pastor me liga. Esse pastor, ele virou grande amigo meu. Ele é um cara que O Igor. o pastor Igor. Ele é um cara que intercede muito por mim. Então, todas as minhas lutas, eu subo a montanha, eu gosto de orar a Deus lá em cima, falar com Deus, pedir a direção do que ele quer que eu fale quando eu pego o microfone. Então, eu vou Aham. buscar essa direção. Né? E o pastor Igor tá sempre comigo. E eu lembro que o pastor Igor me ligou e falou assim, olha, Deus falou comigo que você questionou ele de algo e Deus preparou um contrato para você. É estranho esse contrato, mas foi Deus que preparou. Eu fiquei tão empolgado com meu filho, que a minha esposa estava grávida, que meu filho ia nascer, aquilo que eu escutei no carro, fiquei tão empolgado, irmão. Eu cheguei pro Pablo, o que eu tenho que fazer pra entrar no UFC, mano? Ele tá louco, Ruf? O UFC está 3 anos sem lutar, irmão. Nós temos que fazer 3 lutas, bater em 3 caras aqui, fazer 2 lutas internacional, aí a gente fala sobre o UFC. É. De novo, ninguém vai entender o que eu vou fazer, falou pra mim, cara. Cara, eu fui pra casa, mas enquanto ele falava, eu queria rir, velho. Ah. Porque era tão forte que eu sentia ali. Imagina que a gente começa a discutir aqui. Aí fica aquele clima chato pra caramba, aquele clima tenso e Claro. tal. Então, a atmosfera que eu tava sentindo era da presença de algo muito poderoso, velho. Então, tipo assim, quando ele falava aquilo, eu tava querendo rir dele, velho. Assim, Aham. não rir da pessoa dele, mas A não situação. funcionava aquilo que ele tava falando. O Sim. que funcionava foi o que eu ouvi, entende? Eu tinha certeza absoluta que eu ia viver algo muito poderoso. E pouquíssimos dias depois, esse pastor me liga e fala isso, ó, Deus preparou um contrato. É estranho, mas foi Deus que preparou pra você. Aí eu falei, ok. Cheguei no outro dia, o Pablo me chama. Ruf, chega aí, chegou um contrato pra você aqui, mano. Aí eu falei, é mesmo, mano? Ele falou, mas é estranho. Aí eu, como assim estranho, Que mano? loucura, velho. Que loucura. Eu falo, o Pablo falando, ele, tipo, se emociona hoje, velho. Bah. E aí o Pablo falou assim, cara, é 2 lutas na mesma noite. E sabe qual que é a entrada pra você entrar no UFC? Eu falei, qual que é? Ele falou, mano, é você ganhar de um ex-UFC. Mano, vai ser 2 ex-UFC na chave. Não acredito. Se você ganhar desses caras, mano, eu tenho certeza que você tá no UFC. Aí eu falei, isso aí foi pra mim. Ele, como assim? Eu falei, mano, só me bota lá, me dá o contrato que eu vou assinar, eu vou lutar. E a luta era contra 2 caras duríssimos, mano. Era contra o Ronis Torres Aham. e o Diego Nunes e o Lasca Cornélio, que é um cara que é sparring do Conor McGregor. E eu tava 3 anos sem lutar, já voltando assim, pra 2 lutas na mesma noite. Bah. Eu Tá nunca ligado? fiz 2 lutas. Foi loucura, meu. Loucura, mano. E eu lembro, ó, foi lá, o cara nocauteou o primeiro 1 minuto e 20. Nocauteei o cara, deu um rodado na barriga, foi um show. Só que eu quebrei minha mão, mano. Quebrei minha mão direita na primeira luta. Bah. E tinha o Ronis Torres, mano, muito bom de É. jiu-jitsu. Um cara que queria me colocar pra baixo o tempo inteiro. Né? Só que a galera não sabe que a minha especialidade é defender queda, velho. Ele tentou tudo assim. Quando teve uma hora até que eu conversei com ele na grade ali, ele tentou me agarrar, eu falei, irmão, você tá muito machucado, eu vou dar uma mão, você se joga no chão, beleza, mano? Você tem uma história do caramba, assim, na Tu luta. falou, velho. Falei, você tem uma história muito bonita, mano, na luta, já era todo machucado, velho, já perdeu a luta. Aí eu afasto assim dele, eu falei, beleza? Aí ele, não, vamos lutar. Aí eu, não, beleza. Aí eu fui meter a porrada e acabei que nocauteando ele. Bah, que loucura E isso aí, aí, mano, velho. foi, Que mano. legal Aí essa saí de história. lá, tipo Que assim, história irada, velho. que é o mais louco, o pastor me liga e fala, ó, Ruf, eu vi você lutando, mas o estranho é que o cara era mais pesado que você.
Mas era uma luta difícil, mas você vencia. E com você tinha várias outras pessoas lá e tal. Irmão, poucos dias depois, o meu empresário me liga, Ruf, fechou a luta pra você no contender. Eu comemorei pra câmera, ele, calma, calma, calma. Mas não tinha nenhuma categoria do seu peso, então fechou na categoria de cima, tem problema? Eu falei, meu amigo, eu falei, não quero saber o nome. Aí começou a vender o cara, pô. O cara é campeão de tudo na Tailândia, na Rússia, treina com o Islam Makhachev. Pô, é o sparring principal, é primo deles e tal. Eu falei, meu amigo, eu não quero saber o nome, o tamanho, bota aí, velho. Eu fui lá e nocauteei, foi a semana, né, Que foi a destaque em primeira, Las né? Pelo Vegas. que eu tô vendo aqui, né? Exato. Estreou aqui com um nocautão, né? Que foi um marcante nocaute, Foi, né? foi. Foi um cara Que muito louco. difícil que treina lá. O Islam falando que ele ia ser o campeão da 7-7. Sim. Uau, meu, que loucura, hein? É. Nossa, essa história que tu contou foi boa. Obrigado aí por compartilhar com a gente aí, porque, pô, é legal demais. É. E como tu falou, o cara tem que ter a fé, tem que ter a energia pra acreditar. Porque tu fala assim, as pessoas, tá falando por falar, mas eu sei que é verdade. Dá pra ver nitidamente que é verdade 100%. Porque imagina agora tem 2 filhos, como é que é o nome das tuas crianças? Lorenzo e Lorena. Manda um abraço pra eles aí, manda um Um abracinho. abração para os meus tesouros aí que Jesus me deu. E pra parceira. Minha Neidine, minha parceira, minha companheira, é a pessoa que eu mais admiro nessa terra. Minha Que legal, velho. Parabéns. E como é que tu conheceu a tua esposa? Que tu falou que ela é grega, né? Ela morava Sim. no Brasil já? Ela saiu parecida a história comigo, ela saiu 14 anos de idade dos Estados Unidos Olha só. e veio morar com a mãe aqui, a mãe teve que voltar e ela acabou que ficou sozinha aqui, né? Ela tinha tia, morava com a tia, aqui tinha família, mas ela largou tudo assim, começou a morar praticamente sozinho. E eu lembro que um colega levou ela num evento de luta e, pô, eu tinha alguém, ela também estava saindo com alguém, a gente se viu pela primeira vez, ela postou um vídeo meu lá. E, pô, aí a gente se viu ali pela primeira vez, né? Ela postou um vídeo, eu pedi o vídeo, aí ela deu o vídeo pro cara me mandar, tá ligado? Ah, Falou, ó, ó, ele me mandou mensagem aqui, ó, manda pra ele lá. Aí poucos dias depois ela começou a me seguir, eu postei que ia lutar, né? Eu tava solteiro, ela também. Aí ela falou, ó, faz o seguinte, me leva nesse evento aí, me passa o endereço que eu vou assistir essa luta aí. Boa. Aí eu falei pra ela, não, vou pedir pro cara lá. Vou Não, pedir né? pro cara, devolvi, entendeu? Nossa. Falei, ó, vou pedir pro cara lá te levar. Não, eu tô solteiro, tô foi solteiro, só era- sair com ele uma Era vez. tudo que tu queria ouvir, na real, né? Opa. Aí, meu irmão, poucos dias depois a gente Já se vou na marcou, se estratégia. encontrou, aí nunca mais Que irado. ficamos longe velho. do outro. Já tá aí. quanto tempo já faz? Tá 5 anos, vai fazer 6 anos. 5, que irado, velho. Que legal. Muito Parabéns, velho. E hoje, por exemplo, né, tá quantas lutas no UFC já? Quantas Tô tem? com 3 lutas, 3 né? lutas. Fora do contender. E já está sendo comparado com o Conor McGregor, né? Por que tu acha disso aí? É o cara realmente, o Conor é um cara que tu sempre olhava, sempre admirou ele, na maneira de lutar, de falar, mas eu vejo que tu é um cara muito calmo, né? Isso aí nada a ver com ele, mas dizem que na vida pessoal, eu conheci o Conor McGregor pouco assim, mas dizem que ele é muito gente boa, que ele é um cara muito gente boa mesmo, ele faz aquele personagem, mas sabe diferenciar quando tá fora né, Das câmeras. das câmeras. E tu te considera também assim, parecido com ele, tu te espelhou nele, como é que foi essa parte aí do Conor McGregor? Sim, cara, tipo, eu crio um personagem, assim, um personagem como lutador. Eu imagino que é um videogame. E aí eu criei um personagem. Já jogou Mortal Kombat? Claro, óbvio, Você várias gosta? vezes, claro, Então, claro. Tem aquele Quintaro, aquele Mortal Kombat antigo, Das que antigas. que ele dava um coice e matava o cara, velho. Aham. É um personagem apelão, velho. Você batia pra caramba nele, ele tirava pouco sangue, ele dava um coice e matava o cara, velho. E daí eu pensando, mano, nisso assim, eu falei, mano, deixa eu ver aqui, criar um personagem pra esse personagem ser campeão do UFC. Porque eu vejo muitos lutadores, velho, indo pra academia, treinando tudo e acaba que não performando em nada. Acontece muito. Muito. Os caras às vezes querem ir pra academia, dar 1000 chutes, 1000 socos e acham que por isso vai ganhar as lutas. Não é assim. Né? Não é um alvo parado ali. Então, o que eu pensei? Eu falei, deixa eu construir uma coisa legal. E daí eu comecei a pegar os lutadores. Daí eu peguei o Conor, que o Conor é um cara que eu gosto muito da maneira como ele se move, Aham, a precisão dele, mantém, como é que é? Controla a distância muito bem. muito bem. Muito bem. Né? Tipo assim, o Conor, ele foi um dos materiais que eu mais usei para estudar. O que o Conor não tem é um plano de luta. Por exemplo, ele não sabe vencer uma luta por ponto. Ele nunca venceu uma luta por ponto. Né? A luta que venceu, deu para ele. Que claramente o mundo ficou falando, pô, ele perdeu a revanche contra o Nate Diaz e tudo mais. Sim. Né? Mas, pô, uma luta por ponto, o Conor não vence. Ele vai lá para nocautear os caras. Né? Então eu falei, pô, preciso pegar essa precisão do Conor e envolver aqui outras coisas. E daí eu criei 3 estágios, que é o Born, o Guató e o Jauá.
O Borne é um cara muito habilidoso, por isso que eu não sei se você chegou a ver, mas o cara deu um bote a queima-roupa em mim, eu tirei no movimento do rosto, assim. Não vi essa aí, não Os vi. caras me chamam até de Rufaldinho, que o Ronaldinho toca e já vira o rosto, né? Ah, é? Tá. Aí os caras socam e eu viro o rosto assim, a galera na rua me chama, ei, Rufaldinho e tal. Rufaldinho. Aí eu criei esses estágios de luta, e o Conor, cara, foi um dos caras que mais me inspirou, assim. Eu gosto muito dele como lutador, não admiro ele como pessoa, assim, não é um cara, não é uma coisa que eu trago pra minha vida. Mas como lutador, eu o respeito muito, cara. Eu gosto muito. Inclusive, eu até fiz o convite pra ele, ele super topou. Ah, Me é? respondeu que tá me seguindo no Instagram. Que irado, que irado. Aí, pô, a gente conversou, né? Eu falei pra ele, Conor, aqui, ó, primeira mão, hein, rapaziada. Ó, boa. Conor, quando eu lutar contra o Islam Makhachev, você vai ter a sua revanche, você vai subir no meu corner. Boa. Mano, um E coraçãozão aceitou. enorme. Mandou um coraçãozão enorme. Que irado. Muito velho. legal. Então, One Shot, né? Teu apelido agora, né? One Tu Shot. gostou do apelido? One Shot? Gostei. Eu sei que tem tudo a ver comigo ali, né? Tipo, eu sou um cara que eu golpeio muito pouco. Na minha última luta, eu dei 2 golpes, né? Foram 2 minutos e 20 de luta, eu dei 2 golpes. Um direto, ele quase caiu ali, e o rodado na cabeça. Um rodado que... que rodada, hein, meu? Tá louco, é que pegou muito preciso, assim, foi muito perfeito, né, meu? Que rodado bonito. E quem olhando assim, parece que não ia pegar, porque foi muito perfeito. Aquela finta ali foi... O calcanha pegou legal, né, meu? Pegou impressionante, velho. Que loucura mesmo, que rodado, velho. Foi muito legal. Uma coisa que eu ia perguntar, que eu tava na cabeça, até falei pro Filipones, que é assim, ó, que eu reparei, tá? Porque eu observo muito também, como comentarista do combate, então eu tenho que estar sempre observando as lutas em geral, né? O boxe de vocês é diferente da Fight Nerds, né? Eu acho que assim é meio estilo Nate Diaz, né? E Nick Diaz. É um boxe mais jogado. E eu acho legal pra caramba e é bem eficiente pro MMA. Sim. Se for fazer aquele boxe, de repente, no boxe, só boxe, não sei se funciona tanto, né? No boxe, puro boxe, né? Pode crer. Mas pro MMA tá muito bem adaptado. Vocês pensam nisso já? Vocês treinam pensando, vocês conversam muito isso, tem muitas reuniões para falar sobre isso, ou não? Ou cada um tem o seu estilo? Porque parece que é o mesmo estilo, todo mundo o mesmo estilo. Né? Eu vejo o Prats, eu vejo tu, né? Todo mundo que tá ali na equipe de você, eu vejo que esse boxe é um boxe jogado, é uma pedrada mesmo, é pedradão. Parece que pega mais forte, é legal de ver, parece um meio lango-lango, assim, sabe? Pá, e pega, sabe? É mais plástico ali. Isso. Teve a influência do Dias ou não? Do Dias? Porque o jogo deles também é meio assim, né? Meio jogadão, assim, meio... Sim. Sabe, é um boxe mais jogado, que eu quis dizer assim. Sim. Não sei se tem... Cara, se eu tô certo. O que eu sinto... Eu acho que não, né? Porque essa ideia veio muito do Pablo. O Pablo, ele constrói ali Nós temos um controle de distância muito bom, né? Que, por exemplo, o Prats, nessa última luta, saiu totalmente do padrão nosso de luta. Foi um cara que foi... Que o Prats, ele não treina tanto com a gente todos os dias, né? Sim. Então, fecha a luta, ele tá lá. E o Prats, ele tem um estilo matador dele, né? Então, ele entra lá pra matar o cara. Você sabe que, o cara vai ser nocauteado. Parou pra trocar porrada com ele, ele vai nocautear o cara, né? E nós temos um estilo mais construtivo ali, né? Tipo, eu, o Jean, o Caio, é um cara que faz bem essa ideia que o Pablo plantou ali pra nós, né? Então, tipo assim, é muito bom os dois. Eu acho que cada lutador tem a sua característica. Por exemplo, eu ponho a mão, quando eu ponho a mão, eu pego os caras não voltam, entende? Principalmente a galera do meu peso. Quer dizer, eu fiz 2 lutas no UFC, o cara bem mais pesado que eu. A minha penúltima, o cara tava... Eu recuperei mal, lutei com 76, o cara tava com 92, mano. 92? 92. Puta que pariu. Porque o cara não bateu o peso, aí o UFC veio combinar o peso, eu falei, beleza. Vambora. Até 74. Pô, tô 6 meses sem lutar, fazendo dieta, todo mundo saindo da luta, velho. Então bota esse cara aí. O cara passando mal, estourou o peso, aí ele bateu 74, bateu quase 76. Aí no outro dia tá com 92 quilos, né? Isso quando o Verdun entrevistou ele, né? Ele falou. Mas assim, esse estilo... Não entrevistei ele, tu falou quem entrevistou ele? O Verdun não, desculpa, o... Joe Rogan? Não, o Durinho. Ah, o Durinho. O Durinho. Tu conhece o Durinho pessoalmente ou não? Conheci pessoalmente. Ele me chamou agora pra ir lá cultuar a Deus lá na igreja dele, acabou que não consegui ir em Miami. Ele é muito gente boa. Muito demais. Adoro o Durinho. E aí a gente ficou meio ruim assim, né? Adoro o Durinho, foi meio... Puta, velho, agora eu me joguei. Não, o podcast é meu, eu vou cortar. Adoro o Durinho. Durinho, eu te quero. Não vai cortar não, essa daí não, pai. Durinho, ó. Perdeu. lá ele. Durinho,
Te quero muito. E, pô, aí, mano, eu acho que assim, a gente construiu uma coisa bem sólida, que é esse começo de luta. Nós respeitamos toda a fase da luta, entende? E tem alguns lutadores, por exemplo, eu sei que se eu pôr a mão, eu pego os caras. Uhum. Então, se eu botar uma mão ali, eu nocauteio. O Kai já tem um estilo um pouco diferente. O Kai não pega tanto, mas ele te machuca muito, velho. E faz. Te leva pro fundo do mar, velho. Porque os caras, mano, normalmente, os caras não lutam por 15 minutos. Normalmente, você pode pegar, assim, 95% dos lutadores, eles se movimentam, erram um chute, tem espaço de respirar, tem todo aquele procedimento ali, e nós não deixamos ninguém respirar. É 15 minutos lutando. Os caras não se preparam pra isso. Bom pensamento também. Gostei, Os caras não se preparam pra isso, velho. Se você for olhar pra ver. Então a gente meio que construiu uma coisa legal, assim, onde cada um tem a sua característica. O Prats, mano, ele tá lá, ele vai nocautear você, velho. Tanto que se tivesse mais 1 minuto ou 2 de luta, teria acabado essa luta. É verdade, ele foi no finalzinho ali, ele deu uma blitz boa ali.